o Conselho Diretivo da Secção Regional da Ordem dos Arquitetos nos Açores, e é uma atividade que tem sido desenvolvida neste mês, que é o mês da arquitetura. Nós temos 3 convidados, 3 arquitetos, que eu vou passar a apresentar. O Albino Pinho, que nasceu em Matosinhos e reside desde 2000 na Ilha do Faial. É licenciado em Arquitetura pela Escola Superior Artística do Porto e mestre em Landscape pela Universidade de Arquitetura de Chennai, na Índia. Em 1998 criou o ateliê Arquitetura Home, onde desenvolve, para além dos projetos de arquitetura, desenho de mobiliário e cenografia, entre outros. Tem aprofundado a formação para uma arquitetura em madeira, nomeadamente em madeira de criptoméria, e participado em diversas formações sobre arquitetura sustentável. Temos também connosco o Bernardo Rodrigues, que nasceu em Ponta Delgada e reside no Porto, onde abriu o ateliê em 2001. É licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura do Porto e mestre em Advanced Architecture Design pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque. O seu trabalho está focado em questões da narrativa sensorial. Tem sido convidado para expor, lecionar, curadoriar e dar conferências no país e no estrangeiro. Temos finalmente connosco também o Carlos Sousa Dias, nasceu em Moçambique e reside desde 2011 na Ilha do Pico, onde, paralelamente à atividade de arquiteto, é proprietário do empreendimento de turismo rural. É licenciado em Arquitetura e em Design de Interiores pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, desenvolveu atividade profissional como arquiteto em Lisboa e na Austrália, e também como assistente de projeto de interiores na Universidade Técnica de Lisboa. Passaríamos então à apresentação do tema. Nós vamos abordar o tema da reabilitação, nomeadamente a reabilitação micro, a nível do património construído, e macro, a reabilitação urbana. E eu gostaria de propor como mote para este tema a obra do Peter Zumthor, o livro Pensar a Arquitetura, que tem uma ideia muito central que ele trata neste livro, que é esta questão do formar um novo todo, quando ele se refere à pré-existência e à intervenção contemporânea, de forma a que o resultado, o diálogo daquilo que existia antes e daquilo que é feito agora, constitua um novo todo, e não isto numa clara ruptura com aquilo que defendiam as vanguardas modernistas, de cortar muito claramente com o passado e de introduzir as peças novas com alto contraste. Para aprofundar estas questões, nós vamos ter 3 subtemas. O primeiro tema que eu gostaria que os nossos convidados abordassem tem a ver com o facto de nós, nos Açores, sermos uma população pequena que está a envelhecer crescentemente, nascem cada vez menos bebés e, portanto, nós somos cada vez menos. Em contrapartida, os edifícios vão ser cada vez mais. Isso é um dos reversos desta medalha. Outra questão que está relacionada com isto tem a ver com o facto de nós, em ilhas pequenas, somos 9 ilhas muito pequeninas, e este território é um território finito. Esta questão da finitude é uma questão incontornável. Como é que nós podemos intervir aqui sem depredar este território? Portanto, concentrando-nos em áreas onde já temos pré-existência construída e permitindo que o resto do território continue, eu não digo da sua forma original, da sua forma pristina, porque isso nós já estamos quase cá há 6 séculos, mas continue verde, entre parênteses. Passaria então a palavra, vamos aqui por ordem alfabética, ao Albino Pinho, se faz favor. Albino, tenho que desligar o mute. Ok, desculpem. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Realmente esta questão da reabilitação, na perspectiva do Peter Zumthor, tem sido para mim, enquanto arquiteto e enquanto arquiteto ativo, tem sido para mim uma constante interrogação. E eu há bocadinho estava a reunir alguns elementos que me pudessem ser úteis durante a conversa, e curiosamente peguei aqui no livro do João Correia Rebelo e naquele manifesto dele de há uns anos atrás, e passaria a ler uma frase desse manifesto, que é a frase em letras de garrafais, que abre a ideia do que ele queria dizer.
do que ele pensava, e que contrasta muito com esta nossa nova preocupação, com este nosso novo todo. Então, esta frase era, ou a ideia síntese era: em todos os tempos, a arquitetura foi expressão de vida, dos ideais, dos recursos e das possibilidades técnicas peculiares a cada época. Os dias de hoje conhecem já a sua linguagem arquitetónica específica. O que a distingue e a diferencia das expressões do passado procede da própria vida. É um contrassenso acorrentar a arquitetura de hoje às formas de um mundo devoluto e morto. É curioso este pensamento, ou esta ideia, não é? De um novo mundo, de algo que passado é passado e é morto e é devoluto, para aquilo que nós, passados estes anos todos, do movimento moderno, temos em mãos como importante, como identidade, não é? Então, parece-me curioso esta dicotomia e como é que nós, arquitetos que crescemos com todas estas ideias, podemos trabalhar e podemos comunicar às pessoas todos estes contrastes e todas estas questões, em muitos casos delicadas, porque cada pessoa quer ter a cada momento o melhor espaço para viver, e muitas vezes esse espaço, o melhor espaço para viver, não é um espaço prático, é um espaço emocional, que é uma outra característica da arquitetura, é a emoção, e a emoção muitas vezes as pessoas leva-as a negar ou nem sequer leva-as a negar, não leva a considerar que o património seja algo que as emocione. E, portanto, há aqui uma falha ou possivelmente existe uma falha que não está agarrada ao discurso arquitetónico, mas que exige de nós uma grande atenção para liderar processos de criativos e processos de olhar o património, de olhar a paisagem, de olhar o edificado e conseguir comunicar um caminho, não é? E isso, para mim, enquanto arquiteto que cresce com estas ideias, cresce com as ideias de Corbusier, muito abertas, mas também muito, muito orientadas para um determinado número de respostas que seriam muito pertinentes na altura, mas que hoje em dia são muito mais largas, não deixam de ser pertinentes, mas são muito mais, são em muito maior número. E preocupa-me como comunico isso em mim, enquanto arquiteto, como eu posso comunicar isso e como posso simplificar essa comunicação para que uma coisa que eu acho que é extremamente pertinente, esta ideia do novo todo, possa se afirmar como um caminho não peregrino, mas um caminho onde estejamos todos cientes e colaborativos e de respostas criativas, independentes, individuais, mas com um fim comum, não é? E isto não passa só por nós, passa por nós avaliarmos o que aprendemos e o que podemos fazer, o que podemos comunicar às pessoas, aos clientes, às pessoas que lideram os seus, que querem ver construídos os seus sonhos, mas também a um poder que muitas vezes não está consciente ou não está sensibilizado para colocar alguns travões numa legislação que também essa sim é envelhecida. Deixava aqui esta ideia, não sei se os meus companheiros de painel gostariam de acrescentar. Muito bem, muito obrigado, Albino. Passava então a palavra agora ao Bernardo. Muito boa noite a todos, não sei se ouve.
Ouve-se? Sim. Muito boa noite a todos. Quero dizer, é uma honra estar aqui. Ouvi com muita atenção as outras duas mesas redondas, ou conversa de mesa de sala, como é neste pré-confinamento novo. A gente fez aqui um voto primeiro, tem que se dizer às pessoas que eu disse se querem que eu fale a Miguelense ou à moda do Porto, ganho o Miguelense, apesar de eu estar no Porto. E, opa, eu tinha essa na manga de um livro, Albino, parabéns, um grandíssimo livro de um grande arquiteto, o Manifesto. Começo também pelos livros, ao professor Marcelo, em vez de acabar, a questão do território, quer dizer, a cada arquiteto age consoante, ou cada construtor, ou cada pensador age consoante os pressupostos que tem e as ideias que tem. Este é um livro de um escritor americano, William Wallman, contemporâneo, que escreve imensíssimo, escreve livros, como eu gosto, enormes, e este é Como Vivem os Pobres. Ele andou à volta do mundo durante a vida toda, há mais de 20 anos que anda em várias pesquisas e foi sempre tomando nota de como a população... e é muito interessante os subtemas também. Bem, a gente tem aqui uma lista já cheia, mas eu tenho andado com esta leitura ultimamente, porque a questão basilar na nossa profissão, a questão basilar humana, a questão da habitação, e é uma questão política, é uma questão filosófica, portanto, a literatura dá-nos essas luzes sobre esses campos, dos quais não temos tanta formação. Temos em construção, temos em desenho, temos em história, deveríamos usá-lo mais. É um bom tema, um belo tema, por acaso foi uma surpresa boa. Talvez espero que fosse outra coisa. E curiosamente estamos a reabilitar ainda hoje, acabei de vir, por isso é que cheguei em cima da hora, que é a nossa pré-conversa de uma reunião sobre um projeto aqui abaixo, ao pé do Porto, em Francelos, que é uma reabilitação de uma casa, que é diferente de uma reabilitação nos Açores, a única que tem também em São Miguel, de uma quinta antiga, com uma casa em ruínas, que levantou questões. Falaste no Zumthor, né? A Suíça é um exemplo que eu não quero começar a hostilizar já os meus colegas, a todos, mas a Suíça eu já estive lá poucas vezes, ou vezes suficientes, e tenho família no norte de Itália, para saber que é outro universo. Nós temos essas questões ainda. Nós temos essas questões muito prementes na nossa vida. Eles têm só o banco do mundo e têm a inovação, neste momento tem a inovação também, tem a possível resolução deste problema que nos afeta a todos lá. Dito isto, sem me perder muito, a questão arquipelágica dos Açores é um exponenciador das dificuldades de vida e como é que se adapta a um território já de si complexo, orograficamente, geograficamente, politicamente, sociologicamente é muito complexo ainda, quer dizer, estamos a viver um momento político também nos Açores e cá no continente, que a questão continua a ser essa, portanto a arquitetura é uma questão política acima de tudo. E como é que se consegue gerir estes vários legítimos interesses de diversas cabeças e diversas vontades, talvez pela questão filosófica, não é? Como se gera esse conhecimento, como se gera estas visões de vida. Eu respondo com essa pergunta para já. Muito obrigado, Bernardo. Passávamos então ao Carlos. Muito boa noite pelo vosso convite. Portanto, estou aqui já nos Açores desde 2011, portanto não estou aqui há muito tempo, e estou aqui na Ilha do Pico, uma ilha muito, muito especial, muito isolada, e por conseguinte o meu trabalho aqui tem sido muito pouco ainda estou numa fase de começo e por conseguinte estou ainda a aprender, porque uma das coisas que eu, como arquiteto aí no continente de Lisboa, uma das coisas que eu verifiquei ao chegar aqui aos Açores, ainda com o meu tipo de trabalho, com a minha experiência de arquiteto, não há dúvida que nós temos que ter aqui um espaço na qual nos podemos adaptar
e tentar, portanto, percebermos das realidades que existem aqui no território. Eu, relativamente a esta parte do território, eu acho que hoje, felizmente, que olhamos o mundo de uma maneira diferente. Não somos tão rígidos quanto éramos aqui no passado, em que, de facto, a arquitetura moderna, o que se fazia, aquilo que se pretendia, rompia com toda a parte histórica do nosso passado, e hoje, felizmente, que essa parte já vale quase que, não digo vale tudo, mas acho que nós ainda assim conseguimos não passar uma borracha a essas experiências do passado, mas antes, pelo contrário, quer dizer, estudá-las, e também tiveram rasgos de modernidade à sua escala, como é óbvio, e por conseguinte, eu, por mim, com a experiência que vou tendo, acho que olhar para o passado não é negar o presente. Acho que fazer um trabalho na qual se possa contemplar essas duas facetas, acho que é um trabalho que tudo ganha. E aqui os Açores é um território muito, muito pequenino, e eu acho que os Açores têm um problema muito grande, antes de tudo, um problema de urbanismo, são os PDMs, são os tais pequenos. Há bocadinho aqui o Albino falou na diferença da Horta para Angra, na qual em Angra, portanto, o processo dos arquitetos ao fazerem os trabalhos eram mais ou menos acompanhados com propostas de, regras mais para aqui, mais para acolá, no sentido de defender o património. Eu às vezes sinto aqui é o contrário, que duvido e até tenho dúvidas que certas regras que foram feitas e são implementadas aqui em pequenos planos pormenores se tenham sido feitas por pessoas que tenham entrado no assunto com seriedade. Portanto, vou dar o exemplo aqui, quer dizer, um plano de pormenor mais específico diz-me que a telha tem que ser de canudo, a parede tem que ser em pedra e 2 águas. Quer dizer, no entanto, isto parece que está a tocar no essencial aqui da arquitetura dos Açores, quando para mim é exatamente, quer dizer, é um erro total. Quer dizer, para mim a arquitetura aqui dos Açores é uma arquitetura em que a escala, a volumetria, a articulação entre todos os volumes da própria edificação, essa sim é mais importante. Portanto, o facto de ser uma telha de canudo ou uma telha moderna, plasma ou direita, isso, quer dizer, não interessa, antes pelo contrário, quer dizer, eu julgo que a reabilitação tem que ser sempre vista numa perspectiva do passado a olhar para o futuro. E, portanto, estes trabalhos, eu acho que atuais, têm que ter a componente atual. E, portanto, não me aflige quando, em determinados momentos, eu apanho de edifícios que só têm, aqui no Pico, só têm os muros, não é? Existem novos programas, mas nós arquitetos temos que ter a capacidade de, dentro da realidade, encontrar uma história e dizer que essa história tem que ser válida, e em dado momento eu posso também acrescentar e propor, portanto, tudo tem a ver muito com a escala. Portanto, eu às vezes tenho certo receio em falar sobre reabilitação. Preciso saber, em primeiro lugar, o que é o programa, e preciso depois a escala do edifício, que é, quer dizer, se o edifício é pequeno, a escala dos Açores é também às vezes muito pequena, e quando há aquele momento em que nós temos que intervir, acaba por ficar um sentido muito ridículo de uma pequena intervenção, quer dizer, é muito difícil para mim equacionar o que é a reabilitação nos termos aqui dos Açores. Tenho muita, quer dizer, dúvidas não tenho, mas é complexa. E há bocadinho estava-me aqui o Igor a falar se de facto se deveria, pronto, relativamente aos novos territórios na conquista, eu acho que deve-se olhar para o que existe e deixar as coisas correrem, e atenção de facto aos planos de pormenor, porque são esses que de alguma forma acabam por destruir muito a arquitetura tradicional aqui do Pico. Isso tenho muito medo. Portanto, há que parar, porque julgo que muito rapidamente vê-se pelas ilhas todas que a existência de edifícios
aprovados pelas câmaras municipais, em que existe muito as câmaras sem arquitetos, e depois também existe muito só aquela ideia da distância do plano do lote ao lado, as regras de áreas de construção, e portanto não há nenhum parecer nunca de validar o aspecto arquitetónico. Isso aí toda a gente tem medo e toda a gente foge com o rabo da seringa de dar ali uma postura. A Câmara Municipal não dá um aconselhamento a esses lados e está preocupado com outras coisas que eu acho que de todos são importantes, no fundo. É isso. Muito obrigado, Carlos. Não sei se repararam, mas apareceu aqui uma questão colocada pela nossa colega Márcia Mendonça, que se referia precisamente à reabilitação e apresentava 2 casos, Vila Nova do Corvo e Angra do Heroísmo. E isso acho que é uma boa temática para contextualizar a segunda abordagem que eu vos queria colocar, que é esta noção da falsa reabilitação. Quando se fala em reabilitação, muitas vezes não se sabe o que é que se está a dizer. Os políticos gostam muito de usar a expressão, porque ela está relacionada com um tema que é candente, mas muitas vezes já ouvi, inclusive, responsáveis políticos falarem em meios de comunicação social, queixavam-se em determinada altura da Direção-Geral da Cultura ser muito restritiva nas zonas classificadas, ao menos, e desabafava o político, ao menos se nos deixassem deixar só a fachada e destruir tudo o interior, eu até percebia, eu não percebo é que queiram preservar o resto. Portanto, esta questão da falsa reabilitação tem muito a ver com uma certa visão cenográfica que reduz a arquitetura à fachada. E, por vezes, estes problemas são plasmados e são consagrados nos planos de ordenamento do território, como referia há pouco o Carlos, que impõem precisamente a preservação das fachadas. Portanto, vão em linha com esta ideia de que a arquitetura pode ser reduzida à cenografia e à preservação de uma única fachada. Portanto, eu passaria então o debate aqui para... Desta vez vamos mudar para o Bernardo, vamos em ABC, já fomos ao A, agora vamos ao B. Pedi então ao Bernardo para começar, depois passaríamos ao Carlos. Muito bem, muito interessante. Toca num ponto, em 2 pontos, mas já toca num ponto que no debate ou na última conversa falou-se um pouco mais, não é, sobre as leis, sobre a legislação. É claro que nós estamos entre pares, estamos entre amigos e pode-se sempre criticar, apontar o dedo, só nós sabemos se formos mas há outro lado, que é a minha mensagem, que isto faz parte, isto vem com a vida que temos, não é? E eu acho que deve haver uma responsabilização nossa. Lá está, a tal questão política. Achei muito interessante na última conversa aquela queixa que nós todos temos, de que há leis a mais, de que há dificuldades a mais, de que há, e o que disse o Pedro Maurício Borges e o Fernando, conhecemos todos, não é? Agora, também tenho experiência nos últimos anos, tanto aí como cá, surpreendentemente, ainda por cima nesta obra aqui em Gaia que estou a falar, tanto de Câmara como de obra, como de fiscais, construtores, clientes até. Se o nosso papel for realmente assumido político e quase como um pai também, que tem momentos mais abrasivos e outros mais de reunião de ideias, eu penso que o que os políticos precisam de nós, e também tive essa prática na exposição que no ano passado, no início deste ano, inauguramos no Centro de Artes Arquipélago, feita com o Laboratório Regional de Engenharia Civil, o LAREC, sobre os materiais. Eu ia falar mais ao fim, na última pergunta, mas a experiência que tenho, e que também todos nós temos, é de que quando temos uma atitude proativa, quando falamos com as pessoas, com os arquitetos das câmaras, com os vários departamentos, cada tipo de projeto também manda os projetos para diversos sectores e é preciso haver esse diálogo, é preciso haver essa atividade política realmente de encontro de soluções e de nos disponibilizarmos para os resolver de uma forma adulta também, assumindo, claro, que a legislação desenha muito, é difícil às vezes incluir rampas em coisas, é difícil muita coisa, mas a segunda nota para esse primeiro tema é a minha experiência também é que as pessoas nos ouvem, se nós conseguirmos explicar
se na coerência do todo, se no melhoramento do projeto, da vizinhança, desta causa social, que é um projeto arquitetónico. A minha experiência é que as pessoas ouvem e consegue-se avançar projetualmente. Se não seria um mundo de betões, não é? Ou de bichos, estava tudo escrito, bastaria. Por outro lado, há aqui um exemplo. Há bocado o Albino falou do arquiteto João Correia Rebelo, que incluí na exposição, numa pequena secção dos silos, uma espécie de laboratório de ideias antigas, novas, recentes, que informavam as quatro instalações com os materiais: a pedra basalto, a criptoméria, a pozolana e as fibras, neste caso de Conteira. Nós fizemos só uma cenografia para cada um, pronto, e ficou explicado. Nos silos expomos uma espécie de tabela periódica de influências, desde Beckett a editores, a fotógrafos, a artistas daí, os desenhos do Mário Roberto e do Vítor, enfim. E estava as obras do arquiteto João Correia Rebelo, que fomos fazer fotografias específicas ao colégio, àquela casa junto à Via Rápida, à Rotunda, e uma longa curva para falar do arquiteto Paulo Gouveia e do Museu do Pico, que é o exemplo, acho, que é um dos exemplos paradigmáticos de como se pode atuar aí, com grande respeito pelo território, pelo aglomerado, pelas técnicas construtivas. Eu lembro já, era uma espécie de tio, era um grande amigo do meu pai, e quando vinha do continente para aí, parava sempre em São Miguel, e nós tínhamos uma delícia de uma noite em que o ouvíamos, depois os seus esquecimentos, as suas coisas. Depois, quando vinha para o Porto estudar, eu ficava em casa dele em Lisboa, e ele vinha ao Porto, que também comigo, em que às vezes tínhamos que voltar para trás, tinha-se esquecido de uma chave. E enfim, eu pude acompanhar, pouco depois, já quando eu estava desperto para as questões construtivas, pude acompanhar a obsessão dele pela busca. Ele foi aos Estados Unidos, se não me engano, ao Canadá. Ele foi buscar um construtor de barcos, não sei se de Santa Mar, mas que tinha migrado, e ele queria construir aquelas janelas de acrescente com aquela técnica específica que aquele homem é que tinha, e foi lá buscá-lo. Portanto, depois a arte de cada um, como a arte política de cada um, em gerir o cliente, em gerir o gabinete, em gerir as instituições, também se aplica a gerir a obra, mas também tem que estar logo a início na questão que acho que faz parte desta pergunta dos materiais, que eu no outro dia a falar com amigos, e na Senda também, acho que na preparação do livro, da exposição Construir uma Ilha, a questão dos materiais que não têm cheiro, que não cantam a história das mãos que os trabalharam. O piso flutuante, o pladur, não tem a marca da mão e essa exposição também nos trouxe uma realidade, uma surpresa, mas uma realidade muito interessante, que por estar fora dos Açores a tempo inteiro não acompanho tanto a mudança de geração, portanto eu entrar já que é ver tanto nos herdeiros Agostinho, que trataram da pedra, como na carpintaria em Vila Franca. Os filhos estão a tomar conta, vem de alguns até entrar para uns doutoramentos em áreas técnicas muito evoluídas, e que estão a tomar conta, cientes de que há um grande mercado e há uma grande responsabilização também. Quer dizer, não é só o negócio, não é só continuar a história familiar, que é uma importância grande, que se liga com a história açoriana e o legado e o constrói, mas foi muito interessante ver que tanto de uns como outros há uma geração nova altamente qualificada, a armar-se das máquinas melhores que há no momento, e prontos a nos deixar pensar isso, não é? Que é o que estamos todos, de uma forma ou de outra, uns com projetos já mais visíveis, outros menos, usar os materiais que a história nos deu e que foram trabalhados consoante a técnica das várias alturas. Portanto, acho que é um desafio que temos. Claro que há aquilo que o Fernando falava, de a cliente comprar uma casa e depois não conseguir manter aquele interior,
eu nunca me confrontei com esse paradoxo. Tive o contrário, por acaso, aqui neste projeto, é que queriam manter exatamente tudo, portanto a nossa intervenção seria minimal, o que é um desafio para mim também, minimal no sentido de muito pouca coisa. Acabou por ter que ser posto abaixo todo o interior porque estava cheio de bichos, e então aí foi o cliente até a sugerir, a gente rimos imenso durante várias semanas de que as paredes do gabinete cheias de maluqueiras, entre aspas, que tiveram visibilidade há mais tempo, e agora o cliente a querer que nós fizéssemos uma coisa contemporânea, nós a querer manter a tipologia, e por um paradoxo, por a vida de hoje ter outra mecânica, os filhos crescem em idades diferentes, saem de casa, estudam, podem trazer família, podem, aquela tipologia de corredor a meio, muito apertado, muitos quartinhos pequenos, falta de casa de banho, fez com que realmente implodíssemos tudo e passássemos para outra, mas sempre com isso deu-nos que pensar na prática, realmente, o que é que a tal questão filosófica, não é? Depois de gerir esses vários interesses e sermos surpreendidos até, que é uma questão que na arquitetura também devemos estar prontos sempre para ser surpreendidos ou pela realidade ou pelo próprio cliente ou pelo próprio político, às vezes, como fazer. Portanto, a opção foi, e ainda hoje temos a ver pequenas coisas que ao longo da demolição e de ser um bom mestre no meio disso tudo é conseguir gerir as mudanças que podem surgir e manter-nos afastados do material que não canta e que não tem a marca da mão é talvez o mais importante. Mas antes que eu comece aqui na poesia onírica, a melhor dar essa palavra ao Sr. C. Estas questões de materialidade são muito interessantes. Lembrei-me de uma frase que o António Capitel costuma utilizar em relação à reabilitação, precisamente, dizendo que a decoração é a materialidade. A decoração da linguagem contemporânea é a materialidade. E que se essa materialidade estiver relacionada com aquilo que é tradicional, nós podemos projetar contemporaneamente com um fio condutor, com uma analogia, sem uma ruptura histórica. Outra abordagem que também poderíamos fazer, complementando aqui aquilo que disse o Bernardo, tem a ver com o catálogo de materiais endógenos que foi muito recentemente divulgado pelo Governo Regional dos Açores. Então passava agora a palavra ao Carlos. Portanto, a reabilitação falsa, quer dizer, isto é um bocado complicado. Os problemas que nós vamos tendo quando por algum momento uma família nos contrata para recuperarmos as suas casas, é como o Bernardo diz, quer dizer, no entanto, no início há uma vontade de fazer uma recuperação, respeitando os materiais, toda a parte orgânica da própria casa, mas depois, aqui nos Açores, dadas as condições climatéricas, em geral, acabamos, portanto, à medida que vai começar a obra, ter que nos readaptar num correr, porque afinal as unhas dos tirantes que pareciam estar muito bem, a dado momento estão completamente podres, e aí nós como arquitetos temos que ter a capacidade imediata de encontrar uma solução, e até o projeto, em vez de ser um projeto estático, isto é, aprovado, e portanto, é um projeto que é ativo constantemente. Aquilo que me acontece aqui é estar constantemente a readaptar e a ter novas informações e a ter que reagir para situações que vão acontecendo pelo percurso da obra, não é? Portanto, é como disse também, os tais materiais que hoje em dia aqui tenho sempre uma certa afronta para com os novos materiais, e sempre à procura desses materiais que são básicos e que no fundo são eles que caracterizam aqui toda a arquitetura aqui tradicional dos Açores. Portanto, é uma tarefa difícil às vezes de falar com as pessoas e de tentar convencê-los de que o melhor é continuarmos com o telhado em criptoméria, e portanto, pronto, isto é uma questão que leva aqui algum tempo, mas tem o seu interesse para nós arquitetos de ter estas dualidades e por conseguinte, a recuperação aqui nos Açores, quer dizer, à partida, infelizmente, é a rebocar o edifício
muito que acontece aí, a mudança dos vãos para caixilharias de alumínio, ainda que até a própria janela de guilhotina ser transformada na mesma janela em termos de desenho, mas em formato de correr, janelas de correr, é uma realidade que está, de facto, a assaltar toda a arquitetura tradicional aqui da Ilha do Pico. É das coisas que eu mais me afronto, é isso mesmo, quer dizer, e as cores, as paletes das cores da Robialac e da Cine, pronto, quer dizer, é muito complicado, ainda que eu já começo a sentir uma procura das pessoas do arquiteto. Portanto, isso dá-me algum conforto. Eu vim para os Açores numa época de crise, a imaginar que de facto não iria ter qualquer tipo de trabalho como arquiteto, mas depois, ao fazer o meu próprio turismo, verifiquei que com o tempo as pessoas começaram a entender qual é que era a mais-valia de escolher um arquiteto e aí aos poucos nós temos que ter a capacidade de embalar e levar as pessoas a bom porto. Portanto, leva algum tempo, mas sempre se consegue haver no final um trabalho muito positivo. Agora, não há dúvida que a reabilitação nos Açores é muito, muito fraca neste momento e isto vai avançando. Há dinheiros, e é outro ponto que eu também acho que a facilidade com que hoje... Facilidade não quer dizer que as pessoas não tenham que pagar e isso não seja um esforço, mas essa facilidade faz com que de repente eu passo numa determinada zona que tinha passado na semana passada e de repente vejo que rapidamente a casa foi transformada, as caixilharias desapareceram, mesmo os Açores como território muito pequeno, quando falo nas empresas de caixilharias, que são, lá está, é uma entidade que acaba por arruinar completamente todo este pequeno detalhe da arquitetura local, e isto às vezes pergunto qual que será a melhor maneira de conter estas modernidades, estes novos futuros. Questiono-me e é uma parte que sozinhos, as câmaras, as faculdades de arquitetura, a ordem dos arquitetos, eu acho que isto é um trabalho que tinha que ser a três, e depois nós os arquitetos, como é óbvio, e acho que há uma separação muito grande entre as faculdades de arquitetura, as câmaras municipais, são separadas, quer dizer, não há tentativas de haver aqui um trabalho em conjunto, e a própria ordem também, quer dizer, deveria também incentivar e de alguma forma fiscalizar e verificar que em determinados momentos há carências disto ou daquilo, para nos ajudar também como arquitetos a sentirmos um pouco envolvidos no nosso trabalho de arquitetura, na defesa deste património das ilhas que, portanto, merecem toda a atenção. Muito obrigado, Carlos. Passávamos então ao Albin. Eu realmente é tão rápido, tudo tão rápido, mas este subtema, este segundo tema da falsa reabilitação leva-me, e ouvindo até o que estamos a acabar de escutar, com o qual, de uma forma geral, eu concordo, leva-me a pensar, a continuar o pensamento que tenho tido sobre a carência da formação, e perfeitamente de acordo em relação a esse divórcio das faculdades e das câmaras e do poder político. Tudo isso é extremamente pertinente e parece-me que se verifica, mas verifica-se porque existe uma clara um claro divórcio de todas as estruturas sociais para olharem a arquitetura como uma profissão que está para além da construção.
Mas para uma pessoa conseguir perceber que a arquitetura está para além da construção, o próprio arquiteto, como tem sido aqui dito e muito bem, precisaria de ter alguns papéis que estão para além do desenho, o que é um contrassenso. Portanto, eu trabalhei ou estudei para desenhar o melhor possível, para pensar o melhor possível através do desenho. De repente estão-me a pedir para fazer política com o desenho e eu começo a coçar-me, eu não sei o que não é fácil. A reabilitação também é fruto desta incompatibilidade, porque o património, e se falamos de reabilitação é porque queremos respeitar o património, queremos respeitar as proporções, a escala tão importante nos Açores, claramente é a coisa mais importante, mas depois acontece o que aconteceu aqui, e que nós falávamos na nossa conversa de preparação, acontece o que aconteceu aqui após o sismo de 98. Claro que as pessoas melhoraram as casas, isso, a qualidade de vida, com certeza, mas provavelmente ficou aquém, ficou muito aquém e destruiu-se uma imagem, não se melhorou uma série de coisas que até se podia ter melhorado, e destruiu-se uma imagem, uma proporção que hoje em dia a grande parte das pessoas que visitam o Faial, os turistas que visitam o Faial, que percorrem o Faial, têm assim uma imagem muito, muito débil de um património, do cartão postal do Faial. E eu sou muitas vezes impelido, porque não sendo faialense, sou sou do lugar onde estou, não é? Portanto, eu não nasci no Faial, mas defendo o lugar onde vivo, porque decidi viver aqui, é uma opção. Portanto, eu a partir daí sou claramente um defensor e tento perceber o que é que acontece. E o que é que tem acontecido? No entanto, o que tem acontecido é um divórcio, penso eu, assim, de uma forma muito, muito simples e sempre correndo os riscos de não ser o mais cordial possível. Mas o que tem acontecido é uma impreparação, é um divórcio das pessoas do poder político, que têm carências, claro que têm carências, mas que deveriam estar preparados para colmatar essas carências, porque não se pode estar à espera que o arquiteto vá defender a reabilitação sendo político, porque eu não quero ser político. Eu não quero ser, apesar de poder ter conversas filosóficas, políticas, mas não quero ser político. Portanto, eu quero olhar para os materiais, eu quero olhar para o Paulo Gouveia, quero olhar para o Zunter, quero olhar para toda a história da arquitetura, em todo momento, e quero que esteja em cima do meu ateliê, do meu estirador, para poder responder a cada desafio que é cada projeto. Portanto, mas, claro, eu deteto esta clara, este claro divórcio do poder político e dos poderes instituídos, e não são só os poderes políticos, também é o poder das pessoas, é o poder do cliente, não é? O poder do cliente também é muito... Porque é que a cidade da Horta está tão danificada, e porque é que a cidade da Horta está tão danificada, não só porque existem imensos edifícios que estão abandonados, mas também existem imensos edifícios novos que destroem, que danificam a cidade da Horta. Quer dizer, quando é uma cidade que, por si só, já deveria estar a um nível de ação, de respeito, de legislação até, que voltasse para uma clara defesa, como foi a defesa de Angra quando teve que ser, e muito bem, e como tem sido a tentativa de defender, como a nossa cara colega, não sei se era colega, mas Márcia, que perguntava sobre a Vila do Porto. Se as pessoas assumirem
um foco de interesse na reabilitação, e não é difícil, é só simplesmente um político ter uma ideia. Olha, eu quero que a reabilitação seja tida em atenção de uma forma séria e, portanto, vamos fazer uma abordagem aberta à sociedade, com os técnicos que podem ter mais competência para levantar questões, mas aberta à sociedade. E cada ação política camarária, quando entram em funções, podia ser uma mesa aberta. Não é? E essa formação é que me parece claramente necessária, essas constantes questões, e não atirar para nós simplesmente o queremos ser políticos. Não, nós podemos participar. Eu, pessoalmente, posso participar com qualquer poder político no papel de arquiteto, de levantar questões, de poder ser ignorante, de poder ignorar... Mas isso é ser político. Como? Isso é ser político. Isso é ser político, Albinho. No sentido grego da palavra. Polis, intervenção na cidade. Claramente. Nós arquitetos somos políticos. Não, claramente que somos. Sem deixar de estar com lápis na mão. Percebes? Eu não me divorcio da ideia de pôr questões e de partilhar essas questões. Mas eu interessa-me os materiais. Eu quero saber como é que eu posso trabalhar constantemente a criptomédia, por exemplo, de formas diferentes, de forma a sensibilizar o uso deste material como um material local, como um material sustentável, como um material que nos permite ancorar uma outra série de questões de sustentabilidade, como a reflorestação, como o trabalho da madeira, como a própria formação também depois profissional, não é? Nós não podemos também reabilitar sem mão de obra. O Bernardo falava há pouco dessa nova geração que potencialmente está preparada, está-se a preparar para... Cá na ilha do Paial, que existem muitos bons mestres, não existe formação profissional para acompanhar este legado, este património humano que se vai perder. Porque a escola profissional não tem a construção não é algo que esteja a ser lecionado. Isto também, como é que nós comunicamos isto? Como é que nós comunicamos a todos estes desinteresses que se misturam e que devem formar esse novo todo, não é? Voltando atrás, esse novo todo, que não parte só de olharmos, sabermos olhar as proporções, a escala, mas parte de saber pensar o que é que vamos fazer, parte de saber pensar que também existe um benefício que toda a gente espera, não é? E que ao arquiteto cabe dizer, mas o benefício final é o benefício do lugar, penso eu, é o benefício do património que se está a construir. Não é? Como é que se constrói novo património? É uma questão na reabilitação que a mim é muito cara. Como é que eu olho e digo assim, só posso manter esta fachada porque está completo tudo. Eu vejo edifícios sílimos, porque toda a estrutura da cidade... Ainda tenho um amigo aqui que comprou um edifício ali na avenida. Aquilo está totalmente... O vizinho também tem um edifício em ruínas, complicou a vida e já parou tudo, já não se consegue fazer nada porque as paredes eram meias, mas se eu quero fazer, como é que eu vou destruir esta parede? Se não há ninguém a moderar isto, estas dificuldades, de repente os clientes a lutarem entre si e o projeto sofre totalmente desta desconexão, porque eles não se vão entender. Porque aquela parede, claro que aquilo é uma construção em banda, muitas das paredes destes edifícios antigos eram partilhadas, ou pertencem a um e o outro encostou a ele. Como é que se reabilita isto? São questões muito peculiares que acontecem aqui e que depois levam-nos a precisar a necessitar de algo mais do que o desenho, mas
E esse algo mais é estar presente na discussão de algumas decisões que não são nossas. Nós precisamos de desenhar, precisamos de comunicar, precisamos de alertar, de sensibilizar, de animar este cuidado que é construir. Mas a falsa reabilitação, a este nível local, ainda não é falsa reabilitação, é uma carência de reabilitação, de ter meios para pensá-la, para cumprir os desígnios de um património que, em muitos casos, é belíssimo e que está a ser perdido. E que em Angra não foi perdido porque houve um locomotivo, não é? Olha, vamos candidatar isto à Unesco. Fantástico. Embora os dois casos fossem similares na origem, não é? Portanto, claro, é a catástrofe que está na base das duas intervenções. Claramente. E esse locomotivo, hoje, parece que ser a única nossa salvação é dizer, temos uma ideia e metê-la nos canais de comunicação mediáticos e as pessoas parecem que ficam sensibilizadas para isso. Se não tivermos, não for assim, ficamos aqui todos a falar uns com os outros, fantástico, muito útil, mas temos que passar da conversa à ação. E eu diria que nós somos políticos. A nossa profissão é uma profissão de políticos. E a dimensão da intervenção ao nível do poder e as ligações partidárias, que é isso que repugna muitos arquitetos. Por acaso estou-me a lembrar agora que na anterior legislatura nós tínhamos um colega de São Jorge, era deputado por São Jorge e é arquiteto. Eu não conheço ainda os novos deputados, não conheço este Parlamento novo, não sei se há algum arquiteto, penso que não haverá, mas eu acho que é importante que nós nos envolvamos na política. Não só a nível, na acessão grega da palavra, a intervenção na polis, política enquanto o homem que intervém na polis, mas na política partidária. É importante que nós nos possamos envolver mais para poder, como dizia há pouco o Pedro Garcia, podermos legislar, porque não há muitas profissões que tenham a preparação que nós temos para ajudar, para contribuir, para legislar a esse nível. Okay, mas a nossa colega Paula Trugal. Mas é uma questão de ajudar. Nós temos uma linguagem e os legisladores têm que usar uma linguagem e a linguagem dele é legislar. Contribuir e participar. Contribuir, dizer, olha, basalto, uma cantaria, uma ombreira, vamos contribuir, nós podemos contribuir, mas eu não quero legislar absolutamente nada. Somente, desculpem o meu atrevimento, mas eu legislar... Nós respeitamos, é uma opinião pessoal. A nossa colega Paula Trugal tocava numa questão que é essencial, a formação. E isto complementa a questão que foi há bocadinho apresentada pela organização deste evento, que tem a ver com o facto da Universidade dos Açores já não ministrar o curso de arquitetura. E, portanto, cai sobre a Ordem, sobre a secção regional da Ordem, este papel importantíssimo de formar o arquiteto, e as responsabilidades da nossa atividade social não se podem limitar ao período curto da nossa vida em que nós fazemos formação na universidade. Portanto, toda a nossa vida deve ser um desafio para a formação. Isso é uma questão que me parece incontornável. Nós já estamos com imenso tempo, mas eu gostava ainda de tocar no último ponto que tinha trazido para os nossos convidados, que tem a ver com esta questão da perspectiva ecológica quando nós olhamos para a reabilitação. A perspectiva ecológica e, por um lado, o mito, que é um mito muitas vezes falso, que é esgrimido constantemente quando nós estamos a falar sobre a reabilitação, que é isto que é caro, é muito caro reabilitar, e, portanto, mais vale demolir. Eu pedia-vos que fizessem este exercício muito simples. Temos aqui um indivíduo que compra esse edifício e, portanto, pagou pela cobertura, pelas paredes, pelos pavimentos, pelos tetos por aí fora, e vai demolir porque
não quer aproveitar, porque as paredes de alvenaria de pedra são demasiado espessas, porque não quer ter a cobertura daquela forma, porque quer ter portas de outra forma, porque os soalhos podem ter este ou aquele problema e vai fazer, se calhar, um soalho flutuante em vez de utilizar o soalho tradicional que a casa tinha e, portanto, vai gastar dinheiro a demolir, vai perder o dinheiro por aquilo que pagou e vai tornar a fazer tudo de novo. Isso é que é muito caro. Eu gostava então de passar a palavra ao Carlos para abordar um pouco esta questão. Igor, é assim, a experiência que vou tendo aqui pelos Açores é que, de facto, reabilitar é caro. É caro. É caro e nas conversas que eu vou tendo com construtores, portanto, não há dúvida que fazer de novo acaba por ser mais barato e, sobretudo, pelo aspecto da surpresa. Portanto, todas as casas aqui nos Açores têm a sua relação topográfica muito, como é que é dizer, há uma relação muito forte entre a edificação e a topografia. Parcialmente a casa está enterrada, não é? Portanto, há rocha, não é? Portanto, são tudo surpresas, são tudo fatores que nós arquitetos, quando chega ao momento de avaliar o projeto ou de começar a fazer o projeto, não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, é nessa perspectiva que as coisas se tornam um pouco mais caras. E, portanto, depois também há a situação que nós não conseguimos chegar aos alicerces das construções, não é? E, por conseguinte, fica aqui sempre uma parte muito comprometida que mais tarde, dependendo das pessoas, não é? Diz, olha, afinal, o arquiteto, a umidade afinal sempre vai aparecer. Portanto, é assim, eu vou ser sincero, eu acho que a reabilitação acaba por ser cara. A não ser que, felizmente, o edifício esteja muito bem salvaguardado, quer dizer, foi um edifício que foi sempre vivido, janelas abertas, quer dizer, isto tudo tem, quer dizer, pode ser mais cara ou até pode as coisas correrem bem. Portanto, eu não consigo dizer que reabilitar é mais caro, quer dizer, não... Depende, quer dizer... Não se pode generalizar. Não, isto há casos, já apanhei de tudo. Por exemplo... Mas partir do princípio que é sempre mais cara, parece-me que também é uma generalização por excesso. Eu falo por experiência própria. Eu vivo numa casa, é uma brincadeira que um filho de um amigo meu costumava dizer quando era miúdo, que eu e o pai só gostávamos de casas todas partidas. Ele é engenheiro, eu sou arquiteto, e gostávamos de intervir nas casas todas partidas. O miúdo dizia isto como tapeado, eu costumo dizer muitas vezes, eu vivo numa casa que já esteve toda partida, portanto eu reabilitei-a. E eu não concordo que se possa generalizar, porque há muita coisa que pode ser reaproveitada e as pessoas partem do princípio que isso não pode ser feito. E isso toca na tal vertente ecológica. Como é que nós podemos olhar para a reabilitação e sermos ecológicos quando fazemos a reabilitação? Portanto, a maioria das casas aqui são todas feitas em pedra, por exemplo, não é? Também há esse lado, quer dizer, aos sismos, quer dizer, elas não estão verticais, quer dizer, no fundo, por isso é que nisto eu, pelo menos, tenho a experiência de que chega ao momento que quase a casa vai ao chão, quase, praticamente. Portanto, a rentabilidade, a facilidade com que se monta uma casa nova hoje em dia faz com que, claro que não são os mesmos, claro que há outra perspectiva que é assim, o resultado final, comparando uma reabilitação e uma construção nova, é óbvio que eu costumo dizer sempre aos meus clientes que a casa reabilitada, no fundo, é uma casa banco. Eu costumo falar em casa banco, que é uma casa que vai valer no tempo. A casa reabilitada, construção nova, também depende daquilo que também vão investir na casa. Portanto, é uma casa que não tem valor algum e que com o tempo vai sempre ficando com menos valor e, portanto, pronto, quer dizer, no fundo, há esse... No fundo, é assim, no final, claro que é muito preferível reabilitar, porque, portanto, no fundo há um objeto final com todo um potencial e, portanto, é uma joia da orivesaria que a pessoa fica com ela nas mãos. Mas acaba por dar ali muitas surpresas que acabam por, pronto, descompensar essa parte. Eu, por exemplo, comprei uma casa com telhado, com tudo, não é? Uma casa muito bonita aqui na Ribeira Seca, na Ilha do Pico, e pensei que de repente tinha a casa, já podia conseguir fazer obra com a casa feita.
quando começámos, depois foi o telhado que foi embora, depois foi o sótão, e de repente fiquei com a casa toda sem nada, portanto só a chover no meio dela, e pronto, e portanto, e aí as coisas ficaram, eu não vou pôr dinheiro em cima de coisas que eventualmente eu tenho dúvidas, e por isso mesmo acaba por ser uma coisa mais, pronto, um bocado mais cara, não há dúvida. Isso... Agora, o resultado final é mais rico, não há dúvida, que em termos de, se nós formos portanto, a fazer um balanço nas duas situações, claro que há um melhor investimento na casa reabilitada, isso não tenho dúvida nenhuma. Muito bem. Eu passaria então a palavra ao Albino e pedia-vos para serem breves. Peço desculpa aqui ao Albino e ao Bernardo, vão ficar um bocadinho prejudicados, mas nós já estamos já há 1 hora online. Passa depressa o tempo, não é? Passa muito depressa. Não, é um tema, lá está esta questão da reabilitação e do ser barato e de ser caro. Pessoalmente, cada cadastro, cada casa tem um cadastro e cada momento tenho uma resposta mais. Cada casa terá que ter a sua resposta mais eficaz e benéfica, não é? E é sempre uma questão de benefício, a questão da ação, do desenho da arquitetura terá sempre que passar por uma questão de benefício para todos, não é? Há sempre, sendo que eu repito essa ideia. Eu pessoalmente não vejo, a minha questão não é a questão de reabilitar e esse foco só em reabilitar o que existe, porque muitas vezes não existe, nós encontramos paredes, não é? Mas é como nós podemos construir património, ou seja, como nós podemos comunicar que se pode voltar a construir alguma coisa que vai ser olhada com carinho, com sensibilidade. E como é que nós conseguimos, nesse momento, pensar com sensibilidade? Isto, para mim, é o primeiro ponto da reabilitação, podendo nós não termos oportunidade de reabilitar. E o preço aí é um preço que pode-se fundir nesse momento de pensarmos e nesse momento de pensarmos o benefício também. Porque o cliente que está a investir ou quer uma coisa, quer sempre uma coisa bonita, muitas vezes quer uma coisa bonita, tem uma imagem de uma coisa bonita, e nós temos de desconstruir muitas outras vezes também essa imagem, mas sem deixar de estar atentos a ela, porque ela é o início daquilo que nós vamos fazer. E na reabilitação também temos que trabalhar com a imagem do património, não é? A imagem do património que estamos a olhar muitas vezes em ruínas, claramente, mas não deixa de ser património, não deixa de ter tido tem um cadastro, e nós precisamos de olhar esse cadastro e de comunicar esse cadastro. Está sempre relacionado não com o custo, porque pode ser mais caro, mas trazer muito mais benefício. Pode ser mais barato e não trazer benefício algum no futuro. Portanto, a simplicidade com que eu penso que devemos olhar esta questão está relacionada com a dificuldade, a simplicidade está relacionada com a dificuldade de fazermos bandeira de que nós podemos continuar a construir património. O património não é uma coisa do passado, o património não é uma coisa só pessoal, individual, porque estás a investir dinheiro, sim, e queres ter esse benefício isolado, não. O património é algo pessoal, mas muito comum. O final é um final comum, é um final da paisagem, da sustentabilidade da paisagem. E, portanto, hoje em dia, com estas questões da sustentabilidade, ainda mais podemos derivar o nosso pensamento para questões sensíveis como olhar o território e como podemos, inclusive, alterar lobbies da construção, porque eu
eu gostava de dizer, ok, vamos construir uma caixaria em madeira. Eu vivo isso, esse drama, constantemente nas minhas obras, não é? Quero uma caixaria em madeira. Não, arquiteto, caixaria. Já fizemos a casa de banho como queria, a sala, não é? Caixaria em alumínio, porque nós não queremos recuperar e não queremos lutar. Mas não, mas isto, mas é património, por favor. E vivemos nesta luta, mas quando chegamos à caixaria, arquiteto, esqueça, não há. Então vamos para uma caixaria minimalista. Qual é o preço? Não, portanto, há aqui detalhes que me levam a pensar que há muitas coisas que podem não ser feitas como nós realmente, de forma idílica, Suíça, não é? A Suíça, todos aqueles detalhes, toda aquela... Mas não temos isso, podemos não ter isso, podemos não ter essa capacidade, apesar de sermos muito despesistas a construir, mas precisamos, eu, enquanto pessoa que estou formado nesta área, gostava de continuar a ter mais capacidade de olhar para a sensibilização da possibilidade de construir património. Albino, sem querer cortar a palavra, vou ter que passar a palavra ao Bernardo. Eu gostaria esta ideia do Albino, quando ele diz que nós podemos continuar a produzir património, eu diria mesmo mais, nós devemos continuar, nós temos essa obrigação, o património é intemporal. Bernardo, muito obrigado, Albino. Eu devo dizer que sempre quis começar uma frase com devo dizer. Eu devo dizer que o que estão a dizer é mesmo o que eu queria também dizer e começar a... Eu já fiz aqui uma filosofia. Eu acho que a sustentabilidade e a recuperação não é para bater na mesma nota do homem de esquerda, porque isto de repente muda aí à séria e e a questão realmente agora a séria é esta: nós temos que começar por primar por uma sustentabilidade e recuperação da nossa reputação como arquitetos e da nossa obrigação. Há uns anos, não vou dizer que foi meu pai, vou dizer um familiar à mesa disse-me quando tinha acabado o curso ou já estava a começar a trabalhar e a confrontar-me com as realidades difíceis das tais questões políticas. Não é políticas de política, é políticas da nossa prática. Como é que nós atuamos perante isso tudo? Falou-me de uma questão política que o Igor também falou bem, que eu acho que deve haver mais intervenientes políticos. E hoje vi que a arquiteta Helena Roseta faz parte de uma coisa que foi lançada hoje, dos bairros saudáveis, é de soltar, não é? E toda a intervenção que teve na Ordem, como a nova Ordem, os parabéns e tem o meu apoio, e porque realmente os arquitetos têm que se afirmar também na sociedade. E foi esta frase que eu vi há 20 anos e continua, os arquitetos têm que se renovar ou ressustentabilizar e atuar como grupo e ter voz ativa na sociedade, como os engenheiros conseguem, até os enfermeiros têm uma ordem. Nós temos que ser tomados a sério e não como um curso de moda, não como uma falácia artística que serve certo interesse. É que o maior problema disso é a ingenuidade. Claro que o desenho nos interessa a todos, claro. Quem nos dera poder construir como a Suíça. Se bem que a minha experiência nos Açores também é obras que demoraram 10 anos uma e 16 a outra, mas com total produção, com o tempo, com muito sofrimento, com bulldozers à porta para demolirem coisas, e também através da ação política se conseguiu fazer os estados como a gente procurou, e acho que é um desiderato nosso também explicar porque é que a madeira, porque é que o alumínio não canta nem conta as histórias de quem o fez, não é como a tábua. Ainda mais estamos numa altura em que a saúde, o tempo que se passa em casa é essencial, em que as crianças são alérgicas a tudo, em que nós estamos vivos muito mais anos, esperemos, e que, portanto, a aposta na construção e nos materiais é realmente importante, é qualidade de vida, e como tal, é património também. O que é que queria dizer mais sobre isso? A questão que o Pedro Garcia deixou aí também de perceber, de haver... Bernardo, sim. Desculpa, só mais um minuto, está bem? Só mais um minuto. Depois passamos à alta pressão. Exato. Aí, ok. O que o Pedro Garcia deixou aí de haver Não foi essa a gente tem que ir à adega do Carlos no Pico, se é que é uma adega, e a gente faz aí uma prova. Não, a questão da ingenuidade também, daí a questão da política em casa própria, perceber para quem é que se está a trabalhar e que reabilitação é que está a ser feita. Porque
a exploração imobiliária que aconteceu em Lisboa e ainda acontece no Porto e nos Açores, é um fator também que leva para que os materiais mais baratos e mais simples e mais fáceis e mais de lucro, já nem falo na questão da gentrificação, que é uma palavra que até custa, eu tive que ler o Vollmann inteiro para conseguir dizer, expulsar pessoas das casas onde nem têm capacidade nem sustento para conseguir ter uma vida digna, para meter uns pladuros, uns alumínios e uns pisos flutuantes, e venham o gajo da Ryanair e nós temos dinheiro para mais um barca velha ou mais uma coisa do género. O arquiteto não pode estar inconsciente nem ser levado por esse papel portanto, tem que ter voz ativa também política. Há uns anos, e com esta fecho, também sempre quis dizer isso, que alguém me mandou um link, ouvi um link de uns interiores em Lisboa, o quê? E eu estava distraído no meio das dores de ser arquiteto, porque também compensa a gente queixar-se sempre, já percebi isso pelos nossos exemplos. Daí que temos que atuar em conjunto e de uma forma mais responsável politicamente, porque a nível individual queixa resulta, mas a nível geral a miséria no território é enorme e a exploração imobiliária, vemos uma coisa que eu chamei de infinito branco, ou do branqueamento de capitais, que eram 15 casas, e eu, a dado ponto, porque vi mal o título, pensava que era só uma casa, num site qualquer, nesse Arcadale, ou assim, e estava a ver os interiores, e a dado ponto já estava a ver, pá, isto é um T1000, isto tem 700 quartos, e eram 15 casas, todas praticamente com esta lógica do plástico, do pladur e do inócuo. Muito obrigado, Bernardo. Vamos passar à alta pressão. Portanto, são 3 perguntas. Os 3 têm que responder às perguntas com uma única palavra. Vamos começar com o Albino. Primeira pergunta. Uma medida de incentivo para promover a reabilitação. A formação. Muito bem. Bernardo. Educação. Muito bem. Carlos. Sim, educação também. Ok. Segunda. Esta é para o Bernardo primeiro. Um princípio que norteia um vosso projeto de reabilitação. Posso dizer 2 palavras? Está bem, vá lá. Dado adiantado da hora, tudo é permitido. Não, eu ia dizer Paulo Futre, quero uma resposta fácil, dizer sempre Paulo Futre. Um grande campeão, um grande herói. É verdade, e era do Porto. Que é a minha... Repete-me a pergunta. Porto, que era a minha equipa. Carlos. Honestidade. Albino. Eu gosto muito da palavra proporção. Proporção? Sim. Muito bem. Terceira pergunta. Então agora começamos pelo Carlos, que esta é a mais difícil de todas. Que edifício ou lugar gostariam de reabilitar? Eu disse que era mais difícil. Portanto, edifício ou lugar? Edifício ou lugar. Está a vossa escolha. Carlos, se queres pensar um bocadinho, passaria ao Albino? Uma igreja. Uma igreja? Muito bem. Sim. Bernardo? Podia dizer o Parthenon, onde estive lá há poucos meses. Não, vou dizer uma simples casa de um habitante de uma vila nos Açores, completamente degradada, em que chove, em que não há a menor capacidade de... Aliás, é o que tenho começado a fazer. Cada projeto meu de uma casa para quem pode, também paga um pequeno projetinho para quem não pode. Muito bem. Muito bem. Foi uma palavra muito longa, meti ífanes em tudo. Exato. Carlos. Não, recuperar qualquer casa nos Açores é sempre um prazer, quer dizer, sempre dá... Pronto, não vejo... Os lugares são lindos, portanto, qualquer casa é um prazer recuperar aqui nos Açores. Okay. Uma casa nos Açores. Sim. Muito obrigado aos 3, Albino, Bernardo e Carlos. 3 arquitetos, um nascido nos Açores, outros 2 açorianos do coração, porque cá vivem connosco. Muito obrigado também ao público que teve a paciência de nos ouvir durante 1h e 15 minutos quase. Boa noite a todos. Boa noite. Não saiam.